Nos episódios anteriores vocês viram como fizemos a distribuição dos pontos de iluminação e tomadas, como dimensionamos os cabos, as proteções dos circuitos, tamanho do quadro de distribuição, puderam acompanhar também na elaboração da lista de material e na passagem dos eletrodutos e também até dos cabos para atender a nossa obra virtual. Obra virtual? Que história é essa, André? É isso mesmo, meu querido. Se você está chegando agora, a gente decidiu inovar. Estamos fazendo o intensivão eletricista iniciante em 3D. A gente está mostrando uma instalação elétrica de uma casa todinha feita em 3D. E na aula de hoje nós vamos mostrar quais os tipos e como fazer as derivações do circuito nas caixinhas de teto, além também de começar a fazer a instalação das luminárias. Sendo assim, para você não perder mais nenhuma aula, confere para mim se você está inscrito aqui no canal e se o sininho das notificações está ativado. Vem comigo, a aula de hoje tá show de bola! Fala, meus queridos! Bem-vindos ao 7º episódio do Intensivão Eletricista Iniciante. Se é o 7º, tem 6 para trás, então depois você assiste se tiver perdido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de emendas que podemos fazer em uma instalação. Particularmente, eu gosto desse tipo de tema porque mostra que até uma coisa simples, que é a emenda, evoluiu muito e se tornou algo simples e rápido de fazer. Por isso que eu gosto de falar de emenda. Sabemos que o ideal é ter menos emendas na instalação. Quanto menos emendas você puder ter, melhor. O problema é que não é possível fazer uma instalação elétrica sem ter uma emenda. Então você tenta diminuir o máximo, mas tem emenda? Tem jeito, não tem que ter. Portanto, a gente precisa tomar alguns cuidados para garantir uma boa conexão, porque dentro da instalação elétrica o perigo está na conexão. Isso é tão verdade que a norma 5410, ela cita lá no item 6211 1.11, são permitidas emendas somente em caixas de derivação. Então nada de fazer emenda de cabo e esconder o cabo emendado dentro do duto, não. Isso está errado, não pode ter emenda dentro da tubulação, somente nas caixinhas de passagem, tá? Seja no teto, seja na parede. Basicamente, existem dois tipos de emendas mais usuais e mais populares: as emendas de derivação e as emendas de prolongamento. Tem outros modelos? Tem, mas as mais usadas são essas duas aí. As emendas de derivação, elas são realizadas quando pretende-se criar ramais de alimentação de uma rede existente. Por exemplo, você precisa derivar um ponto de tomada a outro. Chega só os fios ali, você tem que derivar e fazer dois caminhos para ir. Já as emendas de prolongamento, elas consistem em aumentar o comprimento dos condutores. Por exemplo, quando a gente vai instalar uma luminária. Ali já chega a fiação e eu preciso dar uma esticadinha ali ou ligar, por exemplo, a luminária direto naquela ponta de cabo. Isso é um prolongamento, tá? Com o passar do tempo, as emendas passaram por atualizações em sua forma de realização. Anteriormente, as emendas mais comuns eram as que exigiam o uso de fita isolante para isolar depois que você decapa o cabo e emenda o cabo. Atualmente, existem diversos tipos de conectores disponíveis no mercado que facilitam a conexão entre os cabos. Aqui na Engeral, a gente padronizou as nossas obras com os conectores à mola da marca Vago. Eles possibilitam a realização das emendas de uma maneira bem mais rápida, bem mais prática e muito segura. Mas André, então, hoje você usa o Vago. É errado usar a emenda comum e fita isolante? Não, meu querido, pelo contrário. Uma emenda bem feita, bem isolada, corretamente isolada, é bem viável. Só que pensando no uso profissional, na agilidade, na escalabilidade, o serviço não fica nem prático e nem rápido, então você demora mais tempo para fazer uma emenda convencional. E dependendo da qualidade da fita isolante que você usar, talvez não pode se dar uma segurança, porque a fita isolante com o tempo ela vai descolar, então tem que ser uma de boa qualidade. Mas vamos deixar de papo e vamos ver se a gente consegue então fazer uma emenda de derivação virtual. O intuito é didático, para você ver como é que funciona. Primeiro ensinaremos usando os conectores Vago e depois usaremos a fita isolante, tá? Vamos iniciar essas derivações pelo quarto 2. Na caixinha de teto desse cômodo, chegam os cabos que passam no trecho com a letra L, que a gente já passou na aula anterior. Consultando a nossa tabela com a legenda fiação, vemos que nesse trecho passam os cabos de fase e neutro do circuito 1 de iluminação e neutro, fase e terra, né, dos circuitos 4 da tomada desse quarto. Todos esses cabos estão chegando na caixinha de teto aqui. Nós vamos começar então derivando os cabos do circuito de tomada. Eles vão ser derivados para esses dois eletrodutos, pois temos aqui um ponto de tomada nessa parede e outros 3 pontos de tomada na outra parede. Primeiro vamos fazer as conexões usando os conectores à mola. Aqui na caixinha de teto eu vou precisar de usar um conector Vago de 3 vias para cada fase, neutro e terra aqui. Vamos começar pelo cabo de fase, que é o na cor vermelha. Vejam como é simples. Primeiro a gente decapa as pontas do cabo em cerca de 1 centímetro, 1,3 centímetros. Depois levantamos a pequena alavanca laranja do conector. Agora vamos pegar o cabo que vem, chega do quadro e inserir em uma das vias do conector. Depois é só baixar a alavanca. Pronto. Em seguida, a gente pega o cabo que vai para o outro lado e colocamos nessa segunda via, no segundo borne do conector. E por fim, a gente pega mais o outro cabo de fase que vai para o outro lado, né, para o outro trecho, e coloca na terceira via do conector. Pronto! O cabo de fase do circuito 4 das tomadas do quarto está feito. Agora vamos repetir o mesmo processo com os cabos de neutro, na cor azul, 2,5,
e o Terra, que está na cor verde desse mesmo circuito. É a mesma coisa, é só abrir, cortar, decapar e emendar. O cabo de fase do circuito 1, a gente passa com ele direto e desce lá para o interruptor. Ele vai morrer lá no interruptor. Já o cabo de neutro, ele fica aqui esperando para quando for instalada a luminária. Então a gente conecta o neutro direto na luminária ali. Após fazer as derivações aí nas caixinhas de teto, vamos derivar agora os cabos nas caixas de passagem da parede, onde teremos aí os pontos de tomada. São 3 tomadas alinhadas aqui nessa mesma parede. Repare que nessa caixinha aqui nós vamos derivar para outras 2 caixinhas. Mas nesse ponto nós temos que ter atenção, pois esse ponto também terá uma tomada. Então a gente precisa deixar uma espera de cabos aqui também. Então vamos fazer a nossa emenda dessa caixinha aqui. Só que dessa vez a gente não vai usar o conector vácuo. Nós vamos fazer usando a fita isolante para você ver como é que faz. Novamente, nós vamos começar pelo cabo de fase. Só que aqui nós vamos decapar as pontas dos cabos em cerca de 7 centímetros. Nós vamos começar pegando o cabo de fase, que vem da caixinha do teto, e unindo com o cabo que vai para a tomada da direita e com o cabo que vai para a tomada da esquerda. Agora vamos unir a estes cabos um rabicho de uns 20 centímetros, que será para o cabo alimentar a tomada que ficará nesse ponto aqui. Após unir todos esses cabos, basta apertar bastante com o alicate, pegar a fita isolante e isolar essa emenda. É importante começar um pouco antes do início da emenda e passar uma parte por cima da camada anterior. Dessa forma você garante uma melhor isolação. Pronto, fizemos a emenda no cabo de fase, agora vamos repetir o mesmo processo nos cabos de neutro, na cor azul, e de terra, na cor verde, desse mesmo circuito que nem a gente fez no teto. Agora, meu querido, é só você escolher qual tipo de emenda você vai adotar e continuar o processo aí de emenda. Particularmente, eu prefiro continuar usando conectores vago, porque o meu tempo ele é muito valioso para eu ficar perdendo tempo e emendando cabo e passando fita isolante. Eu ganho muita produtividade. Além disso, eu tenho a certeza de que todas as minhas emendas também estarão padronizadas, sempre com o mesmo torque, porque a mola ela tem uma pressão igual, né? E eu não preciso ficar preocupado se a emenda ficou boa ou não, e principalmente evita erros no futuro. Mas agora eu quero saber de você. Você conseguiu entender como se faz as emendas dentro de uma residência? Restou alguma dúvida? Deixa a sua opinião aí pra gente. Aproveita e compartilha também mais essa aula com os seus amigos. Assim eles também poderão acompanhar essa obra virtual, mas não deixa de ser uma obra. Agora, se você está atrás de mais conhecimento, vem aí o evento Guerra Zé Faísca. São 5 lives das quais vamos dar continuidade ao aprendizado que a gente está nesse intensivão aqui. E essas lives, né, o nome já fala, live é ao vivo. Então, para você se inscrever, é bem simples, basta clicar no link que está na descrição, no comentário fixado e no quadradinho também que já está aparecendo aqui embaixo. Coloca seu nome e seu e-mail, que eu mando todos os detalhes lá sobre a sua inscrição. É isso então, turma, concluímos mais uma etapa da nossa obra. Na próxima aula vamos aprender algumas formas de instalar as tomadas simples e duplas na casa. Tem uma dica muito boa também para quem está aprendendo a fazer uma instalação do zero, então vai ser bacana assistir a próxima aula. Fechou com 10? Tamo junto? Ao lado tem a playlist completa e mais vídeos dessa série para você continuar nos assistindo. Escolha um e continue a sua maratona de aprendizado. Nos vemos em breve, meu querido. Grande abraço e até o próximo episódio do Intensivão Eletricista Iniciante aqui da Engerral. Tchau, obrigado.